13. Olá! Estamos começando mais um Papo Educação, um espaço para debater a educação de hoje, de amanhã. Hoje, né, sem a Tita aqui no comando, porque vamos fazer o nosso especial Enem. Tenho aqui a minha colega GG. Oi, gente! E tenho a presença ilustre aqui dos nossos amigos convidados, né? Professor Felipe Karasek. Oi, gente. Professor de Filosofia e Sociologia. E o professor Marcelo Caetano. Oi, gente. Professor de Geografia, né? E a banca do lado de cá representa o resto das ciências humanas, que é a parte da história. Gente, sem muita delonga, sem muita demora, vamos começar o nosso papo direto, né? O aluno que está fazendo pela primeira vez a prova do Enem, o que ele pode esperar da prova de ciências humanas? Karasek. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação participar de um momento assim, falando sobre a prova de Ciências Humanas do Enem. É uma prova que eu já começo dizendo de forma não neutra, que é uma prova que eu tenho muito apreço e que eu gosto muito de falar sobre essa prova e da forma como essa prova é organizada. Então eu acho que numa primeira camada de pensamento e de apresentação dessa prova, a gente pode dizer que o estudante pode esperar uma prova de 45 questões, focada nas ciências humanas, com questões que tematizam as áreas de história, geral e do Brasil, geografia, que o meu amigo Marcelo Caetano vai falar melhor daqui a pouquinho também, filosofia, eu especifico logo mais um pouquinho mais disso, mas de história da filosofia e ciências sociais. Eu acho sempre importante marcar na apresentação dessa prova e numa primeira abordagem que não é uma prova de filosofia, sociologia, história e geografia. Essas disciplinas e essas ciências, na verdade, porque é no escopo do pensamento sobre o significado delas como ciências, se desdobram em algumas especificidades. Por exemplo, nós temos uma série de questões sobre ciências sociais na prova de ciências humanas do Enem, que não fica reduzida somente à sociologia, que é uma das ciências sociais. Temos questões também que tematizam ciência política, economia e antropologia. Aquele problema clássico de professor de filosofia, professor de história, professor de geografia, cada um resolve suas questões, quando juntam tem 60 mais ou menos, né? Exatamente. Porque tem várias que são contadas em mais de uma área como sua questão, porque justamente tem essa questão de estar numa uma área mista, né, de ciência, uma abordagem onde pega duas, três ciências, né? Ah, maravilha, eu acho que isso já é assim uma visão de como pensar essa prova e que foca na pergunta que tu iniciaste, assim, o que o estudante pode esperar dessa prova. Então, assim, 45 questões que se relacionam com as ciências humanas, oriundas das ciências humanas, nos seus diferentes espectros. Então, começamos assim, por história e suas especificidades, geografia e suas especificidades, filosofia em questões históricas e temáticas e as ciências sociais, considerando a sociologia, a antropologia, a economia e a ciência política. Essas ciências sociais é onde está mais transdisciplinar a prova, né? Exato. É onde tem mais Acho que na filosofia também, porque ainda tá 30% da prova, em geral, ela circulava, pelo menos, pelas questões da filosofia. Ainda tá assim? É uma ótima reflexão, porque a cada ano a gente refaz o levantamento e repensa a densidade ali de um pouquinho mais para uma ciência, um pouquinho menos para outra. Nos últimos 3 anos, a prova tem trazido de 35% a 45% de questões de filosofia. Tem aumentado a base filosófica da prova em assuntos específicos da filosofia, porque isso é uma característica da prova de Ciências Humanas do Enem. Quando a questão é relacionada à filosofia, ela tem uma semelhança com questões relacionadas à história da filosofia. Não a filosofia de um ponto de vista exclusivamente reflexivo, focada no filosofar e na hermenêutica, que é a interpretação. Não, ela vai numa base de conteúdos, que é uma base histórica, pensando sempre por uma construção que te pede o conhecimento sobre época, autor, obra e conceito.
E eu acho que isso ajuda o estudante a pensar o que é uma questão de história da filosofia. Ela solicita uma interpretação, como sempre há, mas oriunda de algum lugar, não se interpreta desde lugar algum. Então, a base bem sólidas de conteúdos da história da filosofia, assim, que é importante conhecer as épocas da filosofia, os principais autores, as principais obras e os principais conceitos. E aí, se a gente faz assim, um simulado que pega as questões filosóficas de todos os Enems passados, ou as provas do Enem dos últimos 10 anos, o estudante vai mapear as questões de filosofia, vai perceber questões criadas a partir desses quatro, digamos assim, dessas quatro perspectivas para construir uma questão. Eu acho que isso é bem importante. As competências e habilidades do Enem, as matrizes são importantes? São. É importante conhecê-las? Sim. Os professores, principalmente, as professoras, principalmente, para levar isso ao estudante. O estudante vai se relacionar com as matrizes, ele vai precisar de uma ajuda hermenêutica ali. Eu acho que isso é uma tarefa nossa, assim, dos professores, traduzir ali as matrizes, competências e habilidades para entender, olha, na filosofia, vamos por essa via hermenêutica mais histórica, mais que historiciza o conceito. Nas ciências sociais, a gente pode trazer uma outra caminhada hermenêutica, uma outra relação mais com o contemporâneo, modernidade tardia e contemporâneo, mas o professor e a professora também ajudando o estudante a entender essa forma de interpretar as questões. Marcelo, e na parte de geografia, a gente tem aquela divisão clássica da geografia, né, da geografia física e da geografia humana. O Enem tem uma preferência por alguma das duas, ou ela parece bem distribuída? As questões de geografia são questões de conteúdo aplicado, ou assim como as de história muitas vezes são questões, né, que elas passam por geografia, mas que não são de conteúdo específico? As pessoas sempre comentam que o Enem acaba sendo uma prova mais de interpretação, né, do que conteudista, como a gente pode sempre comentar a respeito disso. Mas na geografia a gente tem percebido um peso maior assim, nos conteúdos nos últimos anos. E como o Karasek falou sobre essa prova acabar envolvendo sempre todas as ciências ali numa questão só, eu acho que a geografia sempre acaba se desgarrando um pouco, né? Porque tem uma parte dela que é bem complicado tu associar com as outras ciências humanas, né? Eu sempre brinco em aula que a geografia é um filho de pai separado, né? E a gente mora com as ciências humanas. A gente passa o fim de semana com a ciência da natureza. Então, a gente tem que incluir essa parte na prova de ciências humanas. Sim. Então, tem questões ali, por exemplo, sobre cartografia, sobre bioma, sobre relevo, estrutura do relevo, que é uma situação que tu não consegue associar muito às outras hidrografia, coisa chata. Inclusive, tem coisa... Inclusive, eu acredito que a geografia deve ser talvez a única, não querendo puxar a brasa pro meu assado, que aparece nos 2 dias de Enem. Porque tu vai ter questões de geografia na prova de matemática, que a gente trabalha, sempre faz piada com fuso horário e escala, mas na prova de matemática tem agora, não satisfeitos em roubar o conteúdo da matemática, eles querem roubar o conteúdo da biologia, que são os biomas. Então, e na prova de ciência da natureza tem questões ali que envolvem... Quando a gente pode falar de efeito estufa, ou camada de ozônio. Não, quando a gente fala de combustível, né? Que é Sim. uma questão premente na sociedade, tu vai falar com a geografia. E é um conceito importante para o Enem, o conceito de energia. Que ele acaba perspassando todas as provas. Assim, aparece na prova de matemática, na prova de ciência da natureza, na prova de ciência humana. Sempre tem questões que envolvem esse conceito, né? De conhecimento energia. Geográfico, né? Aplicado em outras... Não, e de energia mesmo, né? Sim, e o conhecimento geográfico, ele tem se tornado mais importante para a prova, porque apesar da prova ser interpretativa, o fato de tu saber algo a respeito do conteúdo acaba te facilitando na hora de fazer a prova, né? E aí pensando na prática simples de resolver um exercício, uma questão do Enem. Tu pega uma questão do Enem, muitas são de interpretação, a gente sempre fala, tem que fazer uma leitura... da pergunta, depois do texto, que é introdutório. Mas muitas vezes, quando o cara sabe o conteúdo, só de ler o motivo do conteúdo, né, é sobre tal coisa, a pessoa sabendo aquilo, já diminui o tempo que ela vai utilizar para fazer a questão. Porque muitas vezes a interpretação, que é o caso na prova, tu lê, tu relê, tu acaba perdendo muito tempo às vezes. Tu consegue resolver a questão
só com interpretação. E tempo é Mesmo- tudo que tu não Mesmo tem não, no Enem, né? mesmo não sabendo muito sobre o conteúdo, com a interpretação tu consegue fazer a questão. O lance é que, se eu sei bastante do conteúdo, eu diminuo o tempo para fazer a questão. E numa prova que é de... Pô, o Enem é uma prova De tempo, é tempo. isso. Tem um tempo curto para fazer cada Uma questão. prova de resistência, como eu Isso, digo essa palavra sempre. que eu estava procurando, resistência. Saber e diminuir o tempo para fazer uma questão é, É algo fundamental. É que nem correr uma maratona, né? Isso. Essa é a analogia que eu sempre uso. Fazer a prova é correr uma maratona. Tu tem que estar preparado. Não adianta tu sair, eu vou hoje fazer a prova do Enem. Não, tu tem que estar preparado para ela, tu tem que saber como tu vai ler, como tu vai fazer e qual é o melhor E aí caminho. tu pode comparar a capacidade de interpretar, é como se tu soubesse caminhar. E saber o conteúdo é tu ter o treino da corrida, o passo que tu deve dar, o tempo que tu tem que fazer para chegar no final da maratona mais rápido. A prova de história, a parte de história da prova de ciências humanas, né? O hábito de falar prova de história, né? A parte de história da prova de ciências humanas, ela na minha visão, vocês me corrijam se vocês acharem que eu estou equivocado, mas a parte de história, ela é minoritária naquilo que se diz respeito a conteúdo aplicado. Me parece que as questões de conteúdo aplicado primordialmente são geografia, que tem mais conteúdo aplicado, depois filosofia, e terceiro lugar, a história, e muitas das questões de fundo histórico se confundem com as questões de ciências sociais, né? E que é difícil de definir onde é que está a fronteira. Isso não é um movimento de tendência das últimas provas. Na verdade, sempre foi uma prática, né? Foram poucas as provas do Enem que fugiram de 5 ou 6 questões que tu exigia um conteúdo histórico específico para responder. O que torna, né, uma prova que não é mais fácil, ao contrário, né? Ela é uma prova mais difícil. Por quê? Porque ela é uma prova cheia de casca de banana, aonde o aluno, se ele não está com um mínimo de instrumentalização de conteúdo, como o Marcelo falou, e atento no processo de leitura, estrangulado pelo tempo, ele acaba se perdendo nos distratores, né, que é, né, exatamente o processo que a prova é feita, né? E então, eu concordo plenamente com o Marcelo quando ele fala que, mesmo ele falando da geografia, que é onde cai mais conteúdo aplicado, o mesmo também vale para a história, mesmo que seja uma questão interpretativa sobre o papel da mulher na República Velha, como já tivemos questões desse tipo. Tu ter um contexto do que é a República Velha, tu entender o contexto político, né, econômico daquele momento, vai te ajudar na interpretação desse texto. E Fá, me diz uma coisa, o que a gente pode esperar da prova de ciências humanas esse ano? Tu acha que vai pontuar as questões da guerra ainda? Tu acha que ela vai para algum lado específico? Eu acho que, primeira coisa, que a gente vai ter algumas questões bem diferentes esse ano, porque a gente sabe que o governo anterior não fez recrutamento para montagem de banco. O banco tá no fim, né? Isso é... Não, e aí se refez agora, né, o processo de recrutamento, então provavelmente a gente vai ter muitos itens novos na prova, o que pode dar à prova uma cara um pouco diferente não das matrizes, das habilidades propostas, porque essas não mudam, mas daquilo da ferramenta que vai se utilizar para medir a habilidade, né? Então, preferencialmente, antes tu poderia utilizar mais a República Velha para entender as questões de relações econômicas, daqui a pouco tu vai entender as relações econômicas puxando mais lá para a era da industrialização, né? Com o Vargas e com o JK. Então eu espero uma pequena mudança, sim, desse foco de conteúdos da prova de história. Acredito que a gente vai ter a volta de alguns temas, né, que foram reduzidos, mas não é importante dizer, né, que o INEP conseguiu manter temas que a gente achava que seriam excluídos da prova, como a ditadura militar, caiu nos últimos 4 anos, né? E acho que vai voltar a aparecer na prova esse ano, porque é um período super importante que precisa estar na prova. Então acho que isso vai aparecer na prova. Mas eu não espero assim uma guinada, por quê? Porque a matriz não mudou, né?
a gente vai ter uma guinada quando a matriz mudar, mas para isso aí a gente tem que fazer um outro podcast para conversar sobre as mudanças do novo ensino médio, né? E que já tem mais mudanças. E que Já isso mudou a mudança? Já tem a mudança da mudança. Tem a Já mudança da mudança. Mudou a mudança agora. Então a gente, para 2023, né, e para 2024, a gente vai ter um Enem dentro de um mesmo padrão, talvez com a lanterna em cima de alguns conteúdos históricos que estavam um pouco colocados de lado. Não sei o que vocês acham na Então, questão de filosofia e geografia. É possível, então, que a gente tenha questões que foram menos testadas no Enem, questão mais... E o que dá um problema de erro de peso, né? É o que eu pensei, a Erro questão de mão, de como tu vai Isso mensurar... pode ser fácil demais, pode Sim, ser que difícil os demais. dados são recentes, né? Isso. Vão ser bem pouco mensuráveis nesse momento. E a gente pode, né? Eu acho que, Karasek, fazer a comparação quando muda a banca da prova da URGS, que a gente já sabe, o Fábio Kuhn não dá mais, então, né? Rio Grande do Sul vai ser menos. Vai cair ou... menos, né? Isso Aí- eu acho ótimo. Não, e eu acho uma coisa sobre essa questão dos itens, assim, a última prova de ciências humanas, pelo menos no que diz respeito à parte de história, ela já foi uma prova muito estranha. Por quê? Porque já era o restolho do banco, né? Então, talvez a prova até consiga ser melhor do que a última, porque tu vai ter mais itens para escolha, né? E aí, dessa forma, tu vai poder fazer uma prova mais distribuída, com umas questões de mais qualidade, porque a gente teve várias questões, assim, ruins mesmo, questões que eram questões que foram deixadas de lado durante muitos anos, e que ano passado, não tendo o que usar, se usou aquelas questões. Isso é verdade. Eu acho isso bem bom para a gente pensar, assim. E eu acho que é sempre uma oportunidade ótima, assim, quando a gente consegue conversar sobre essa prova e o significado da prova de Ciências Humanas do Enem. Ainda mais nessa intenção de apresentar a prova, pensar a prova e oferecer caminhos para os estudantes também terem construírem uma visão assim sobre a prova do Enem um pouquinho diferente. Eu queria comentar isso, mas eu não queria perder uma coisa que a gente estava falando aqui, que eu acho que é uma das grandes oportunidades que a gente tem por trabalhar com grupos de estudos, preparando para a prova de ciências do Enem, e estudando junto com os estudantes essa prova. A gente acaba fazendo isso há mais de uma década, a gente acaba se preparando e entendendo melhor a prova, e a gente também se capacita ao mesmo tempo que ajuda os estudantes na preparação. E isso, eu, claro, falo de um ponto de vista muito subjetivo, né, e singular. Mas eu acho que eu sempre defendi isso, vocês sabem que é a minha visão sobre a prova de Ciências Humanas do Enem, e eu sempre ressalto isso com as turmas, trabalho isso com os estudantes, isso traz algum tipo de retorno, que eu acho que é uma visão que a gente tem sobre a prova. É importante, assim, que cada vez que se aborde um conteúdo, uma aula, e a gente esteja focado no Enem, que a gente desmistifique a ideia de interpretação no Enem. Não, assim, acho que a gente mostre que é importante para a gente mostrar que a interpretação não acontece desde lugar nenhum, que a hermenêutica é uma ciência filosófica consolidada há muito tempo e que nós temos, assim, muitas perspectivas para mostrar como é uma interpretação para a prova de ciências humanas do Enem, até, inclusive mostrando estratégias de como ler a questão fora de ordem, ler a questão dentro de um tipo de atravessamento por olhares que estão embasados nos conteúdos prévios, e o que significa interpretar, né? Isso a gente já tivemos juntos momentos que nós tínhamos dentro de um preparatório, tínhamos um período só para a arte da interpretação juntos, assim, que era importante para os estudantes. A gente via, um sucesso. e foi um sucesso porque a gente via o retorno disso. Então tu somava conteúdos e pessoal somava o conteúdo preparatório, que é aquilo que todo mundo chega se preocupados e preocupadas, que obviamente é a preocupação com o conteúdo, mas também tu mostra estratégias pedagógicas, didáticas, e ensina sobre a interpretação. Eu acho que isso é uma oportunidade que quem prepara para o Enem, estuda essa prova junto com os estudantes, ganha, assim, com essa prova, porque dá para criar isso. E aí entra nas questões que vocês estão dizendo, eu acho, porque quando a gente aborda... Só para também não perder isso que tu falou, é bem simples de colocar, é uma ciência. Estudar é uma ciência. Exato. A gente não está fazendo uma coisa aleatória. Então, tu vai ler a prova tendo, vamos dizer assim, uma base pregressa para isso, entende? Tu precisa
Porque se tu interpretar, ela vai dar margem para daqui a pouco tu tá em Nárnia e no Alice da País das Exatamente, Maravilhas, é. entende? Porque Não é ficção, né? Não é porque a ficção, é interpretação ciência. Também, isso, interpretação também é um método. Isso. Como interpretar? E a gente vai encontrar o objeto de especificidade da interpretação. Nesse caso, é como interpretar uma questão em ciências humanas, aqui nessa prova. Como ler, por exemplo, eu sempre digo para os alunos, vocês olham uma imagem, só ler, só olhar a imagem. Não, é uma ciência. Exatamente. Tem uma coisa por trás daquilo, né? Mas não queria te atrapalhar, Nada, pode seguir não me no atrapalhou. raciocínio. Não, eu adoro. E assim, e se é uma ciência, ela pode ser estudada, pode ser metodologizada, repensada, pode ser compartilhada, praticada, o que é fundamental. E dimensionada, né? Dimensionada e agregada a ela, então a gente coloca os conteúdos e toda a preocupação. Por isso que eu acho que isso nunca é algo que sempre me ocupou nessa prova, assim. E aí, e que sempre me levou a trabalhar também como conteúdo preparatório a ciência da hermenêutica para essa prova, porque isso é fundamental. E o estudante, depois de alguns meses, ele também consegue ter um outro olhar assim, sobre o seu trabalho, sobre a sua questão, sobre os seus estudos, até mesmo como projeta o tempo que o Marcelo falava, na dedicação para a questão. Porque tem uma questão cronológica ali, né? É quase crônica, né? Porque o cara já sabe que tem um tempo reduzido ali. Já começa devendo tempo. Já começa devendo tempo, ele tem que fazer escolhas. Mas eu acho que é muito bom. Aí que eu acho que a prova do Enem, ainda mais quando a gente pega um banco esgotado, com questões que não estão tão legais assim, que não foram tão testadas assim, que aí a hermenêutica acho que pode nos ajudar. Porque aí tu vê assim, se tu não tem... Se tem uma questão que já não está muito legal, como aconteceu nos últimos anos, assim, na sua construção, que não foi muito testada, e tu ainda está despreparado na capacidade ou na competência interpretativa, tu acaba chegando num tipo de situação que os estudantes relatam, assim, testemunho que ficam. Eu sempre fico em dúvida entre uma e outra, e sempre me parece que não tem uma errada e uma correta, é sempre uma opção que pode ser as duas. Que pode ser as duas e qual é a mais correta entre elas. Não que a outra está completamente errada, mas ela é só um pouco menos correta. Como é que a gente faz esse afastamento sem uma interpretação treinada? A gente tem que falar, e muita vai gente acontecer. diz, não lê a questão, vai direto para a resposta. Imagina. E tá aí a resposta disso. Se tu lê a questão, tu vai saber, ela vai te dar pelo menos um norte, né? Isso. Então, sim, gente, é preciso ler a questão. Isso é bem importante, eu acho. A questão é qual a ordem de leitura da questão. Exatamente. Isso, é uma questão importante, a ordem de leitura, lembrar que é possível e dizer, isso vai acontecer. Terão algumas questões em que uma parece mais correta que a outra, ou as duas parecem corretas. A gente tem que fazer só uma dissociação entre elas, mas a gente não vai conseguir ter, sobre algumas questões e algumas alternativas, aquela que está exclusivamente ou completamente equivocada entre as outras. Eu fico pensando que agora o aluno que está nos ouvindo está tendo um alívio, pensando assim, não é só comigo. Exato. Né? Não sou só eu que fico entre duas, né? Porque duas parecem corretas. É uma tendência, inclusive, da prova, que os distratores sejam, pelo menos um dos distratores seja bem próximo. E a ideia é a gente fazer essa preparação a longo prazo, né? A ideia que a gente tem é que na nave a gente possa construir esse caminho. Desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, a gente ter as cadeiras, né? As aulas, vamos dizer assim, que preparem para isso, para tu também poder fazer um concurso e entender que o concurso é um campeonato, né? Tu joga o campeonato com as regras dele embaixo do braço. E os conteúdos que vocês acham que os alunos precisam estar mais atentos agora nesses meses que faltam para a prova? Marcelo. Difícil pensar até porque geografia tem muita coisa para estudar, eu sempre comento sobre isso. Cada dia que passa a gente tem mais coisas para estudar. Marcelo abençoado, só geografia, né? A história não. A história não, é que eu não sou professor de história, então eu não posso pensar. Mas se tivesse que dizer para os alunos assim, eu diria para estudar aquilo que a gente sabe que sempre vai ter numa prova, questões relacionadas à economia, pegando a parte da geografia que a gente chama de humana, né? Questão ligada à demografia. Aí eu penso em movimentos migratórios, urbanização, que é uma situação que são assuntos, né, que são bem pertinentes e sempre tem alguma coisa acontecendo que aparece na mídia. Então,
tá sempre, como a gente fala, na Questões crista da onda. ambientais continua em pauta ou saiu? Sempre. É uma coisa que a gente sempre pode falar sobre, estudar sobre as questões ambientais, assim. Aí já pensando na parte que liga... As questões ambientais é uma ligação que a gente pode fazer entre a geografia humana e a geografia física, né? Porque ela pode ter uma questão mais específica das consequências do aquecimento global, o que pode acontecer com o A planeta. palavra mais legal de toda a geografia para mim, lixiviação do solo. E aí tem Marcelo, a questão da geografia humana, vamos dizer assim, tem a parte das causas, né? Por que que a Revolução Industrial acabou sendo... Roubando o conteúdo da história. Porque a Revolução Industrial acaba sendo... É uma bucaneira da ciência. a gente é pirata mesmo. Acaba sendo totalmente responsável pelo aquecimento global ou Marcelo, parte uma dúvida responsável aqui, ó. por isso. Se a prova, então, está sendo feita nesse momento, né? Que possivelmente sejam as questões, sem muito teste. A questão também muito forte esse ano são as questões todos os anos, mas esse ano especificamente do aquecimento global, né? Porque o país está um caos, o mundo está em um caos, né? E é uma pauta importante do próprio governo, né? Isso é uma pauta do governo, mas além disso é uma pauta importante mundial, né? Não é de um governo. Ela a todos nós, homens da Terra, né? Sim. E como é um assunto que acaba preocupando muitas pessoas, no geral, não só quem está estudando, eu acho que é relevante que apareça na prova algo a respeito disso, né? Não só na parte de ciências humanas, inclusive na parte de ciência da natureza, certamente algo relacionado ao aquecimento global pode vir a aparecer. Agora, outras situações eu acredito que nos vestibulares é mais passível de que apareçam, tipo, a gente viveu agora nos últimos meses a febre do ciclone. Só se falou nisso. Tudo é ciclone. Que é uma coisa que acontece, né? Ciclone, tem vários tipos de ciclone. Aqui, o ciclone é essa tropical que chegou no Brasil. Eu acho que esse tipo de coisa muito pontual, assim, talvez... Ela deu uma ventania e as tias estavam esperando um redemoinho, assim, né? Esse tipo de coisa talvez não apareça no Exato. Enem, sim, mas nos vestibulares, no final do ano... a E gente vai na acabar filosofia, encarando. cara, Zé, o que mais pode aparecer? E se nas ciências sociais tem algum tema que tem sido recorrente? Isso é muito bom, né? Eu tava rindo porque assim, vocês falam em ciclone, eu penso isso também, eu tenho medo de ciclone, né? Eu nunca imaginei que viriam tantos também, mas acho que é muito específico, né, pra cair. Mas acho que sempre teve ciclone, né? Eu lembro na praia, quando era pequena, ciclone, não sei o quê, não sei o quê. Sim. Ou não? Sim, né? Eu acho que eu sou Claro, traumatizado pelo filme, então. O que pode... O que pode Aí eu amo Twister. Twister. mas é que Twister é tornado, né, gente? É outra coisa. A gente pode Tá, pegar um Vá dia... falou, ó. Pode pegar um dia pra falar só disso. Ótimo, aproveitando. Não, mas então. as mudanças no clima acabam intensificando, talvez, a ocorrência dessa. Mas o que tem nos Estados Unidos tão intenso, como o que aconteceu em New Orleans, na Alice, É ciclone. fatos históricos aqui, é ciclone? É um ciclone. Não é tornado. É um ciclone, no caso, ciclone tropical, que vai gerar o que a gente chama de furacão. É que a palavra ciclone, em alguns lugares, é sinônimo de furacão, né? É do Cíclope, será? Ciclone? Então, nos Estados Unidos, hurricane, furacão, no caso, é um ciclone tropical que vai atingir uma velocidade, então ele vai ser categorizado como ciclone, como furacão. É o que aconteceu, por exemplo, com o Catarina, que teve em 2004 aqui no litoral gaúcho. É o primeiro furacão que atingiu a região. Por quê? Porque ele é um ciclone tropical, diferente do ciclone que a gente tem aqui sempre. O que forma ele é outra coisa, entendeu? Então, Papo Educação também é como é que é difícil falar. É clima. Meteorologia. Alô, Estael Cias. Tá, vamos Cara, lá. Zé, questões de filosofia e sociologia na prova. Tá, muito bem. TDAH vai, né? Eu acho que é bem importante. Eu gosto muito dessa parte de falar sobre os conteúdos da prova de filosofia e ciências sociais, porque não é, como tu diz, a gente sempre está cometendo esse ato falho, né? Falando da prova de filosofia, mas não é. A parte da prova de ciências humanas do Enem que temos as questões de filosofia e ciências sociais. Então, é claro, é bom pontuar assim, o que se espera, o que a gente pode esperar, quais conteúdos vão compor as questões relacionadas à filosofia e ciências sociais. Como o conteúdo relacionado à filosofia, à história da filosofia é gigantesco, né? Ela começa
podemos ser assim, para marcar um tempo em 700 a.C., lá quando começa a estudar a relação entre cosmogonia e cosmologia, Barbado. né, ali dos mitos. Então, vamos pegar desde lá. 500 milhões de anos, Uhum. 4,5 bilhões de anos. Quero falar em 700 antes de Cristo. É, né? Barbada. Mas lembrar de todos Bem esses recente, pensadores recente, assusta o é pessoal, recente. né? Cara, é um... Lembrar desses Desculpa. pensadores, pensadoras e obras, os estudantes se assustam, né? Mas assim, eu acho que dá pra gente criar. Eu gosto de falar dos conteúdos, assim, em primeiro lugar. Eu vou falar primeiro de filosofia, depois de ciências sociais, porque são, acho que, perspectivas diferentes no o que compõe as questões. A primeira sugestão que eu tenho, então, é para filosofia. A gente pode fazer uma análise do que aconteceu nas últimas provas. A gente sempre tem uma probabilidade relacionada ao que foi estudado de todas as provas até hoje. É difícil de mencionar como é que vai ser a próxima, mas a gente usa, então, assim, a gente acredita que provavelmente se manterá assim porque tem se mantido. Então dá para dividir os conteúdos em 4 blocos. Primeiro bloco, assim, o que mais tem aparecido de conteúdos na prova relacionados à filosofia moderna. Vamos pensar assim, do início do Renascimento até ali o século XIX. Pegando desde o início da entrada da filosofia nessa prova do Enem até o ano passado, a gente tem, por estatística, a maioria do que caiu em filosofia é filosofia moderna, seguido quase empatado de filosofia na Antiguidade Clássica. Então são as duas áreas mais importantes, assim, as áreas do pensamento. Aliás, né, misturando a Antiguidade Clássica, quase que 100% das questões de Antiguidade Clássica do Enem, nesses 14 anos, são de filosofia e não de história, né? Isso, ótima lembrança. Então a filosofia na Antiguidade Clássica sempre muito presente, assim como a filosofia na modernidade, principalmente esse início da modernidade. Depois filosofia contemporânea. Filosofia contemporânea aparece muito relacionada, aí sim, com a geografia, com a história, com as ciências sociais. Final do século XIX, século XX, quando pega questões desse período, eu acho que é provavelmente ciências humanas, assim, porque elas se misturam, são interdisciplinares. É difícil dizer que é aí que sai aquele cálculo gigante de o que teve de questões de cada uma, porque pega de século XIX e XX, principalmente modernidade tardia e contemporaneidade, elas se misturam bastante, assim. E é uma coisa muito curiosa que nas ciências sociais acontece uma grande relação com a prova de linguagens. Então tem algo muito próximo das ciências sociais, principalmente ciências sociais no século XX, relacionado à prova de linguagens. Então o estudante estudando uma e outra se beneficia assim num conjunto da prova. E a gente até assim, se fosse alguns anos atrás, a gente nem diria para os estudantes estudar filosofia medieval, mas os últimos 3 anos tem aparecido na prova. Então é um dado novo que a gente insere na preparação agora. Eu ia te perguntar assim, qual é a tara que deu no Santo Agostinho. Pois é, apareceu Santo Agostinho, A São galera Tomás de tá Aquino. curtindo a full, assim, né? É. A URGS já tinha trazido também, né, um tempo atrás, alguma sequência de questões, né, a respeito. E aí agora o Enem resolveu enfileirar Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Né? Verdade, nos últimos 3 anos, então entrou para estatística. Eu digo para os estudantes assim, olha, eu não diria isso para vocês há uns 5 anos atrás, mas agora é importante dedicarmos um estudo à filosofia medieval. Pode ser uma coisa super orquestrada e pensada, ou pode ser fruto exclusivamente daquilo que a gente falou antes, que era a escassez de questões. Isso. Acabam sobrando temas que antes não eram tão presentes e o cara acaba botando aquela questão ali. Umas questões assim que pois é, hermenêutica associada à hermenêutica ao período da Idade Média, imagina, é uma outra forma de interpretação. São questões que os estudantes acabaram achando bem difíceis de resolver e de pensar, e a gente olhando juntos, a gente também, eu disse, são questões bem difíceis, assim, como é que, sem um conhecimento prévio, um bom mergulho, assim, nos estudos do pensamento da Idade Média e da filosofia, não só filosofia medieval, porque isso é muito amplo, mas pensando na filosofia cristã, é algo bem específico ali de ser Chega a me dar um retomado. desespero, filosofia medieval. E- Deixa eu te fazer uma pergunta, pegando o gancho do Karasek. E a prova de história? A gente não vê tanto, né, esse rolê na antiguidade, no medieval, mas a gente vê bastante no Brasil, é isso? Sim, se o aluno tiver que concentrar o estudo dele para ser assertivo nas questões de conteúdo aplicado da parte de história da prova do Enem, a ênfase tem que estar em 3 conteúdos, que é aqueles que aparecem praticamente em todas as provas. O segundo reinado,
que não é um conteúdo, é um corte, né? Porque ele é 5 conteúdos, mais ou menos, ao mesmo tempo. Uhum. Mas segundo reinado, sempre cai muita questão relacionada à questão da política externa e da questão do abolicionismo, né? São 2 pontos ali que aparecem bastante. A República Velha também há um gosto pela República Eu Velha, tenho né? Tara na República Velha, Uma adoro. predileção. E uma predileção e a discussão ali pela composição do poder das oligarquias e tal. E ao contrário do que se pensa, a era Vargas e o período da República interregno democrático, que a gente chama ali entre a ditadura Vargas e a ditadura militar, é um período bem renegado assim no Enem, né? Ele tem um quantitativo de questão bem menor. E a ditadura militar também tem uma recorrência grande. E em história geral, o assunto que mais tem recorrência são os regimes totalitários, o nazifascismo. Então, eu ficaria mais ou menos nessa gama de conteúdos. E, né? e, acreditando que as questões começarão a ser feitas, né? Tu acha que existe, Karaszek, uma possibilidade de pegar o totalitarismo, e a gente sabe que quem vai lá no INEP, em geral, são professores, e professores, em geral, são, né, salvo maioria de esquerda. Tu acha que vai existir alguma possibilidade de a gente falar sobre esse pensamento totalitário pós-moderno, vamos dizer assim? Eu acho ótima questão, né? E é legal porque para respondê-la, né, a gente tem que puxar a parte especulativa aí da filosofia hegeliana. Foi especulativo. Acho que sim, mas eu acho que sim, tenho pensado nisso. Sempre. Peraí, vamos parar. Vamos parar para ele Tosse. conseguir tossir. Cara, eu tô há 5 minutos com um amendoim arranhando a garganta. Bebe água. Inferno. Tosse, água, a gente dá uma pausa. Não, vai passar. Agora eu posso ser fiasquento. Dá, depois Caraca. Uma tosse? Quer água? Não, tá. deu Vai. certo. Posso continuar a partir da pergunta da GG? Eu tenho que fazer a Pode pergunta continuar. de novo. Não, pode Não? continuar a partir até Tá. porque eu nem lembro qual é. Não, exatamente, eu não lembro. adorei Sei a o que eu questão. perguntei, mas não lembro qual é. Tá. Não, do totalitarismo. Uhum. Vamos, mas só para eu não ter que fazer de novo. Vai lá. Tá, eu vou começar, não, acho que sim, tá? Tá, eu acho que sim. E gosto muito, inclusive, dessa ideia, né? Eu acho que a prova do Enem, ela nasce com essa abordagem focada numa hermenêutica crítica. Assim, claro, eu acho muito interessante pensar na história da prova. Eu sei que não é o contexto agora, mas ela nasce como um tipo de... vamos conseguir tentar mensurar como está a qualidade dos estudantes do ensino médio, mas depois ela vai se tornando uma prova de ingresso no ensino superior. E ela precisa refinar a dureza dela. Isso, mas aí ela vai se refinando para uma perspectiva muito importante, que é uma perspectiva crítica. E a perspectiva crítica, e eu falo crítica num sentido bem também interpretativo. O que é uma hermenêutica crítica? Ela tem a tendência a pensar por uma via da transformação, por uma via de coisas que podem ser diferentes. Ela coloca conceitos que nós falávamos outrora, uma pegada utópica para motivar a transformação, pensar o que pode ser diferente. É uma ideia bem embasada nos direitos humanos fundamentais, na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então ela tem, assim, a crítica está inspirada nisso, numa perspectiva mais ampla, mais diversificada e que vá além de qualquer perspectiva unicista, totalitária, autoritária principalmente. Isso acaba se tornando uma marca da prova. E eu acho que sim, tem agora uma boa chance e uma excelente oportunidade, inclusive, porque isso está nos nossos parâmetros educacionais, né? Uma educação e uma moral inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e cada vez isso sendo tematizado é importante. Eu acho que isso é sempre... E também para retroalimentar a potência da ideia de democracia, o que cada vez se torna mais urgente, né? E é uma eminência. Então eu já havia notado isso, assim, eu acho que a prova, para dizer ao final, eu acho que a prova vem com uma perspectiva crítica, principalmente dos autoritarismos, dos movimentos totalitários na história, uma construção da ideia de democracia ou do conceito de democracia, uma perspectiva que pensa pela ótica da diferença, da inclusão. Eu acho que isso é bem importante marcar. E eu acho que uma sim. crítica ao que a gente tem visto no mundo, a Itália, né? A França com essa extrema-direita em crescente, extrema-direita na Itália no Hungria, poder, né? Hungria.
é assustador. A própria Ucrânia, a Rússia, né? Exatamente. Mas então tá, gente, a gente podia ficar conversando bastante tempo ainda sobre a prova, mas nosso tempo está esgotado. Queria que vocês dessem uma dica de última hora. O cara tá ouvindo um dia antes da prova. Dorme, Uma boa dica. descansa. O que era para ser feito já foi. Ah, mas eu tô em dúvida. Não tenha dúvida. Vai e faz a prova. O que a gente pode fazer? Porque às vezes tu vai pegar uma coisa para ler e de repente tu começa. Acontecia muito comigo. Ah, vou revisar um dia antes. Aí tu começa a ver, tipo, Não sei nada. não sei nada. Aí começa aquele Gatilhão. nervoso. E às vezes o cara sabe. Sabe? Só que tem todo o contexto do nervosismo e tal. A melhor coisa a fazer, acredito eu, é descansar. Eu acho perfeita essa dica, é o que eu sempre digo. Ah, sei lá, Dorme, te alimenta bem e vai. desopila, sei lá, Vê seriado. lê um livro, uma parada que não tem a ver com a prova, dá uma relaxada. Cara, Zeke, o cara tá um mês da prova Agora já mudou a pergunta. e Mês precisa, da prova. e precisa Eu quero responder essa também. socorro. Uhum. Vale a pena dar uma olhada naqueles 3 porquinhos do século XIX ali, Durkheim, Weber e Marx? Não vale. Não vale. Não vale, porque estatisticamente, sociologia clássica e início da sociologia tem pouquíssima aparição na prova. Ao contrário do que se pensa. Ao contrário do que se pensa. Sociologia clássica ali, também os 3 clássicos, Marx, Weber e Eu Durkheim, gostei do termo e três ainda porquinhos, Comte. não conhecia. E ainda Augusto Conte tem pouquíssimo índice de aparecimento. Eu diria que há um mês da prova que ele foque nas questões sociais contemporâneas do século XX, pegando perspectivas relacionadas à geopolítica e atualidades. Se ele entra na sociologia ou nas ciências sociais, fazendo uma relação da economia, da política, da sociologia e da antropologia com a geopolítica e as atualidades, ele vai ter um aproveitamento, assim, uma dimensão de olhar um grupo de questões que ele vai poder ter mais... Ele aproveita e estuda história e geografia junto. E ele aproveita, exato. Então, acho que é bem importante isso, assim, para não focar em alguns conteúdos que são mitificados, que aparecem demais e que não aparecem, assim. Então, acho que essa aí dá para ir para uma outra área, assim. Eu ia dar essa dica, inclusive, assim. Se o cara nas ciências sociais precisa de uma dica agora, eu dizia assim, ó, foca nas atualidades, na geopolítica e em como a sociologia e as ciências sociais entram no século XX, principalmente nesse movimento que a GG perguntou antes, que é pós-Segunda Guerra Mundial. Como é que é essa relação ou esse impacto de um pensamento crítico sobre o que aconteceu em todos os movimentos, né, de barbárie após Segunda Guerra se apareceram nas ciências humanas? Eu acho que é bem importante isso como dica final, porque ele vai ter um escopo de questões que ele vai enxergar uma possibilidade. Marcelo, há um mês da prova. Deixa eu pensar. Depois eu vou te perguntar. Eu acho que o importante é um mês da prova, a respeito da geografia, é tentar pegar muita coisa que acontece a partir da Revolução Industrial, é tempo pra caramba, né? Pelo século XVIII, e acabar estudando questões que a gente acaba trabalhando na geografia, né? Como a mudança populacional do mundo, que vai deixar de ser um mundo rural e passar a ser um mundo urbano, que isso acaba refletindo na estrutura dos países, tá? Todo o processo de urbanização, o crescimento das cidades, isso pode acabar causando na questão ambiental. Então eu acho que é uma parte interessante de se revisar ali nesse período, porque tu acaba linkando com outras disciplinas também, né, nessa parte, né? Tanto da ciência da natureza como da ciência humana. Não, e na antropologia, daí tu vai para Foucault, né? Que Sim. o corpo para de ser teu instrumento de trabalho, e tu Ótimo. vai daí. Sim, aí tu vai chega até a contemporaneidade estudando sobre questões sociais, físicas, humanas. Então, Como tudo se intercala, né? Nas ciências humanas, a gente anda Eu sempre brigando, mas sempre de mão dada, sempre mas se o cara, abraçado, mas se porque... o cara tiver de saco cheio, por exemplo, de estudar essa parada aí, se tem o clássico, os pilares da geografia física, que a gente sempre é bom dar uma revisada, que é clima, relevo, vegetação. O cara sempre acaba falando disso, né? Clima, relevo, vegetação e, obviamente, o que pode estar relacionado à relação do homem com a natureza, né? Porque
o espaço geográfico é isso, né? Que a gente ensina em aula, né? Que o espaço geográfico é uma intersecção que existe entre o natural e o social. Então, quando a gente fala de clima, a gente tem que falar sobre o que nós, seres humanos, causamos nesse clima, e aí na vegetação, e aí no relevo. Então, é sempre bom dar uma retomada nesses assuntos, porque é batata, sempre vai ter alguma coisa sobre. Eu quero fazer um comentário também, que eu fiquei com sentimento de responsabilidade. Mas isso é um comentário, uma sugestão a um mês da prova. Não significa que ele não tenha que estudar Marx, Durkheim, claro, Weber claro, e Conte. claro. Eu tô dizendo que ele não precisa ver agora isso, Não, já na que ele reta já final. está Não, na até reta porque final. Marx sempre tem que estudar, Marx, né? não, e sempre Pra caiu tudo. também. Cara, né? Zé, faltando Tô dizendo 8 não. meses pra prova. O que você... Eu acho que ele tem. Aí estuda os três sim, porquinhos, Aí né? estuda os três, considerando que ele já sabe, já estudou isso. Então ele sabe quem são os Claro. clássicos da sociologia. Não, mas Aí é a com isso ele retomada, mata. né? Na retomada, se ele já viu isso alguma vez, aí ele pode ir para essas outras sugestões que eu dei. Mas não significa que ele pode deixar isso de lado e não ter a mínima ideia das contribuições desses pensadores, que são os fundamentos das ciências sociais, né? Então é bom fazer uma errata aqui. E eu Fafá? também... Posso falar mais uma coisinha? Pode, Eu claro, sempre recomendo deve. também que eles... Somos democráticos. Obrigado. Que eles leiam, e também uma coisa que eu acho bem interessante, que tem aparecido bastante pra mim, assim, na minha tela ali do YouTube, são aulas curtas, assim, que a gente tem que a gente encontra no YouTube, e sempre tem alguns canais que eu acho muito interessantes. Tem um canal de geografia no YouTube que eu gosto muito, que é Terra Negra, o nome. Não conheço os caras, mas eles são muito bons, assim, e eles fazem vídeos muito interessantes no escopo da geografia humana e da geografia física. Então, se tu tá em casa e quer assistir alguma aula específica sobre geografia, esse é um canal do YouTube que eu recomendo bastante. Fica a dica aí. Fá, Mas- qual é o que na história, então, faltando um mês para a prova, a gente tem que olhar? Na história, há um mês da prova, eu faria duas coisas que talvez sejam polêmicas, os professores de história, inclusive, me cancelem, né? Mas eu estudaria os teóricos da filosofia, não retomaria, além daqueles conteúdos que eu já falei, que são os que mais aparecem, não retomaria muito tempo para a história, e dedicaria o tempo para fazer, nas últimas 4 semanas, refazer, porque o aluno já deve ter feito, mas refazer as últimas 4 provas do Enem. Beleza, boa dica. Então tá, né? Vamos ficando por E aí aqui. a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a presença de vocês, que Faz, a gente agradece. iluminaram bastante pra gente, né? A geografia, as ciências sociais e a filosofia. E queria saber como é que a gente acha vocês nas redes. Muito bem. Acho que ali no meu Instagram tem todos os links para as outras redes. É @felipe.karasek. É isso. Marcelo Caetano. É @Marcelo da Geografia no Instagram. E a gente se vê no próximo programa do Enem ou numa terça-feira de Papo Educação. Tchau, gente! Tchau, gente. Tchau, tchau.